Tudo bem? Nós começando aqui as nossas aulas virtuais. Eu vou dando sequência então ao nosso conteúdo. A gente hoje vai discutir um pouco o filo dos selenterados ou quinidários, ok? Primeira coisa importante é a gente lembrar o nome desses filos. É legal a gente tentar traduzir tudo isso. Quando a gente fala de filo dos selenterados, né, já é um nome um pouco mais antigo. Cele é uma cavidade. Entero, né, seria intestino, então você tem um animal que tem uma primeira cavidade digestória. Isso é uma coisa interessante, porque se você lembrar no grupo anterior, que é o grupo dos poríferos, esses animais não tinham sistema digestório. Eles não tinham uma cavidade digestória. Eles não tinham boca, né? Eram animais que não tinham ânus. Então você tinha animais que tinham uma digestão totalmente intracelular, feita por uma célula chamada de coanócito. Ok? Aqui a gente vai ver daqui um pouquinho que esses animais já apresentam uma cavidade digestória. Incompleta, é fato, como a gente vai discutir, mas já é uma primeira novidade evolutiva fisiológica interessante. Então, por isso justifica esse nome, seleenterado, primeiro animal que tem uma cavidade digestória. A gente vai ver isso já já. Ou quinidários. Quinida significa urticante. São animais que você encosta e ele pode causar uma certa queimadura, uma certa irritação, uma urticância na sua pele. A gente vai ver que isso é devido a uma célula especial presente no corpo, né, que são os chamados quinidócitos. E quando você encosta nesse quinidócito, ele dispara em você não só um ferrãozinho, chamado de nematocisto, como a gente vai ver daqui um pouco, como também alguma toxina que pode causar essa irritação, essa urticância. Então, animais intestino, selenterados, ou quinidários, animais urticantes. Tudo bem? Vou começar discutindo com vocês as características gerais. A gente sempre tenta fazer isso para todos os grupos, sim? A gente vai ver que alguns conceitos aqui, eles vêm lá da embriologia, que a gente vai discutir com um pouco mais de profundidade depois da nossa aula de embrio. Primeira coisa importante, esses animais são chamados de animais diblásticos. O que significa esses animais serem diblásticos? Di significa dois, né? Blástico vem daquela história da embriologia de folhetos embrionários. Esses animais se desenvolvem a partir de dois folhetos embrionários. A gente chamava esses folhetos de ectoderme, o mais externo, e a endoderme, o mais interno. Como as demais estruturas desse animal derivam desses dois tecidos, desses dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, são somente esses dois tecidos embrionários que originarão todas as demais estruturas desse animal. Então a gente considera esse animal como sendo um diblástico, ok? A gente vai ver que no próximo grupo a gente já vai falar em triblastia, são animais triblásticos, que já vão se desenvolver a partir de 3 folhetos embrionários. Ectoderme, mesoderme e endoderme são animais com uma complexidade fisiológica um pouco mais interessante. Segundo ponto importante, esses animais apresentam uma simetria radial. Comparando ao grupo anterior, os poríferos eram ditos assimétricos. Aqui a gente tem um padrão de simetria muito curioso, que é a simetria radial. A gente tem, na verdade, existem vários planos passando pelo centro do corpo desse animal que o dividem em partes iguais. Se você for imaginar uma água viva, que é um grande representante do grupo de selenterados, quando a gente olha uma água viva por cima, o que a gente vê é uma espécie de uma bola, de uma esfera. E aí a gente consegue perceber que existem vários planos passando pelo centro do corpo desse animal que o dividem em partes iguais. A gente considera esse padrão de simetria uma simetria radial, ok? O que é mais interessante para a gente ressaltar? São animais protostômios. Veja que termo interessante, né? Também deriva lá da embriologia, a gente vai discutir isso com mais carinho depois na aula de embrio. Protostômios são animais cujo blastóporo, que é o primeiro buraco, o primeiro orifício gerado no desenvolvimento embrionário, ele dá origem à boca. Quando o blastóporo origina a boca, depois eu vou te mostrar na embrio que esse blastóporo, esse primeiro orifício, ele é gerado numa fase chamada de gastrulação. Ele pode originar ou a boca ou o ânus do animal. Quando ele dá origem à boca, a gente classifica esse animal como sendo protostômio, ok? Então, blastóporo originando a boca, protostomia característica dos quinidários. A gente sabe que eles podem ser animais fixos, ou seja, sésseis. Aqui eu já vou te mostrar que existe duas formas possíveis presentes nesse grupo.
a forma pólipo, que é uma forma fixo, que é uma forma séssil. Até a página 2, né, a biologia tem as suas exceções, pois eu vou comentar que existem pólipos como a hidra, que teoricamente é uma forma fixa, mas a hidra ela se locomove, ela é um pólipo móvel, ela é um pólipo que dá cambalhotas, né? Tem uns vídeos na internet muito interessantes, depois eu vou deixar isso para você também. Mas teoricamente o formato pólipo ele é fixo com a boca e os tentáculos para cima. O formato medusoide, né, ou a medusa, seria uma forma errante, seria uma forma móvel, né? Então a gente tem essas duas formas possíveis, ou fixo ou de vida livre. Quanto ao hábitat, onde eu encontro esse grupo, eles são aquáticos, né? Não existe quinidário terrestre. E a imensa maioria, eles são animais marinhos, ok? Existem alguns animais, alguns quinidários de água doce, mas a esmagadora maioria de ambiente marinho. Lembrando que a gente pode escutar, né, o termo dulcícola. Então, se você escutar que os quinidários, existem alguns quinidários que são dulcícolas, porque são de água doce. A esmagadora maioria, todos marinhos. Tudo bem? Caracterização geral. Vamos caminhar um pouquinho. Se a gente olhar agora, existe uma célula muito importante no grupo dos quinidários, que é uma célula exclusiva desse grupo, que é chamado de quinidoblasto ou quinidócito. A gente pode usar como sinônimo, né, quinidoblasto ou quinidócito. Embora essa terminação blasto, ela é relativa às vezes a células jovens. Então, digamos que um quinidócito já seria um quinidoblasto ativo. Mas é muito comum você escutar tanto como sinônimo, né? Quinidoblasto ou quinidócito. É muito interessante que você lembre do grupo dos poríferos, e aquela principal célula dos poríferos era o coanócito, ela que captava o alimento, ela que digeria o alimento, né? E aqui você lembrar dos quinidários e associar a principal célula que é o quinidócito. O quinidócito, ele é uma célula muito interessante, como a gente observa aqui no slide, né? Que ele apresenta uma espécie de um gatilho, que está aí na tradução para você. Esse gatilho que está aqui, ó, a gente usa como termo técnico, a gente usa a palavra, né, quinidocílio ou gatilho. Ele é uma célula muito bacaninha porque ela fica armada para o bote, né? Você percebe que essa célula parece uma ratoeira, ela está armada, e aqui dentro desta célula, desse quinidócito, existe um ferrãozinho que está todo enrolado. Esse ferrãozinho, esse filamento todo enroladinho é chamado de nematocisto. E dentro dessa cápsula onde eu encontro o nematocisto, a gente pode observar a presença de uma toxina. Essa célula está localizada tanto nos tentáculos desse animal, quanto também pelo seu corpo. Se você encosta nesse gatilho, se você encosta nesse quinidocílio, essa célula dispara. Esse segundo desenho a gente está observando justamente essa célula disparada. Aqui a gente observa o que ele chamou aqui de filamento livre. Esse filamento livre nada mais é do que um ferrãozinho, do que um nematocisto, que perfura na sua pele, que te machuca. E perceba que quando essa célula disparou, abriu essa tampinha, né? Abriu esse opérculozinho, e além do filamento livre, você teve a liberação das toxinas, que vai causar irritação, que vai causar a urticância. Então, essa célula de defesa presente nos grupos dos quinidários, o quinidócito, é uma célula muito importante que o vestibular costuma lembrar bastante. Ok? Caminhando um pouco em frente, lembra da história do polimorfismo que eu disse para vocês? Então aqui está uma exemplificação. A gente tem aqui, né, a forma móvel, a forma fixa. Então você observa à esquerda o formato de pólipo, com a boca e os tentáculos para cima, e a gente observa aqui o desenho da direita, o outro formato, que é o formato medusoide. Então esse é o formato móvel, onde a gente tem a boca e os tentáculos para baixo, ok? Vale ressaltar nessa foto, que está bastante interessante, né? O fixo pólipo e o móvel medusa, e a gente vê aqui a cavidade gastrovascular, né? E aqui a gente já está reparando uma coisa muito curiosa. Esse animal tem uma porta de entrada, ele tem a boca por onde o alimento vai entrar. Então, de repente, você tem algum peixinho meio desavisado, passeando por dentro desses tentáculos, encosta nesses tentáculos, disparam-se os quinidócitos, né? Esse peixe pode ficar meio paralisado, ele fecha esses tentáculos e pode trazer esse animal aqui para dentro da boca até a cavidade gastrovascular. Só tem porta de entrada, observe que esse animal não tem ânus.
Já já eu vou colocar para você que eles têm um sistema digestório, só que é um sistema digestório incompleto, somente boca, ausência de ânus. Então você observa aqui a cavidade digestória onde se iniciará a digestão. Então, formato pólipo, formato medusoide, o fixo e o formato móvel, ok? Passando um pouquinho, a gente tem aqui uma belíssima foto de uma anêmona do mar, que é um dos representantes desse grupo, né? A gente observa aqui os tentáculos dessa anêmona do mar. A anêmona formato exclusivamente pólipo, como a gente vai discutir já já. Aqui está a boca do animal, né? Perceba que nesses tentáculos a gente observa uma grande quantidade de quinidócitos, que são aquelas células que podem ser usadas, inclusive, para a captação do alimento. Ok? Bom, o que é interessante a gente discutir agora? Eu quero falar para você dessas novidades evolutivas. Quando a gente fala em novidade evolutiva, eu vou trazer isso para todos os grupos de animais, né? A gente está pensando em termos fisiológicos. Qualquer coisa fisiológica que esse animal tiver vai ser uma novidade evolutiva porque o grupo anterior não tinha. Os poríferos não tinham um sistema digestório, os poríferos não tinham um sistema nervoso, não tinham um sistema excretor, então eles faziam uma captação de alimento e uma digestão totalmente intracelular. A distribuição do alimento era feita por uma célula chamada de amebócito, não sei se você lembra disso, né? Não havia sistema circulatório. A excreção, a troca gasosa, tudo feito por difusão. Esses animais poríferos eram muito simples, então não tinha nenhuma forma de sistema especializado na realização dessas funções. Aqui a gente vai ver algumas novidades evolutivas fisiológicas interessantes. A primeira dela que a gente já comentou é o surgimento de um sistema digestório. Isso é bastante bacana, né? O grupo anterior não tinha sistema digestório, aqui a gente já tem um sistema digestório. Como é que é o sistema digestório dos quinidários? Marquei aí para você. É um sistema digestório incompleto. Presença de boca, 100 anos. Ó, esse sistema digestório, já vou avisando a piada pronta, tá? Ele é tão antigo que ele é 100 anos, ok? Isso é sensacional. Então, só tem a presença da boca, não tem a presença do ânus, ok? E mais uma informação interessante. A digestão no grupo dos quinidários, ela é extra e intracelular. Vamos comparar com o grupo anterior. Os poríferos não tinham um sistema digestório, não tinham uma cavidade digestória, e a digestão era totalmente intracelular, feita pelos coanócitos. Era o coanócito que filtrava, captava o alimento e digeria esse alimento. Não havia cavidade digestória. Nesse grupo, existe uma cavidade digestória onde se inicia a digestão. Então, perceba, a digestão começando nessa cavidade digestória, portanto, de maneira extracelular, e ela vai terminar dentro de algumas células que revestem essa parede digestória. Portanto, termina de forma intracelular. Então, a gente fala em uma digestão que começa na cavidade digestória extracelular, terminando dentro das células intracelular. Sistema digestório incompleto, só com boca, 100 anos, digestão extra e intracelular, caracterização dos quinidários. O que é mais interessante de novidade evolutiva? Surgimento de um sistema nervoso. Lembre-se que se você estivesse nadando, encontrasse uma esponja do mar de verdade, não o Bob Esponja, e você molestasse a esponja do mar, ela não iria responder, né? Porque a esponja do mar, né, os poríferos, não tinham um sistema nervoso. Aqui, se você encontrar uma anêmona do mar, se você tocar esse animal, você vai ver que ele reage a um estímulo, porque ele já apresenta um sistema nervoso. É um sistema nervoso muito rudimentar, que a gente chama de difuso em rede, que na verdade você tem um conjunto de neurônios, né, muito rudimentares, espalhados por todo o corpo do animal. E esses neurônios eles estão conectados, eles estão fazendo sinapses. Então, em qualquer parte do corpo desse bicho que você tocar, ele vai perceber que está sendo tocado e ele vai reagir a esse estímulo. Esse surgimento do sistema nervoso, né, que é super simples, sistema difuso, perceba que não há uma concentração neuronal, né, não tem nenhum centro de comando, não tem nenhuma parte central, não tem nenhuma cabeça. Né? Esse animal é um animal muito simples. Mas mesmo esse sistema nervoso rudimentar, difuso,
esse conjunto de células espalhadas pelo corpo do animal que realizam sinapses, já é um pouco mais interessante do que você não ter um sistema nervoso. Isso propicia uma irritabilidade, uma maior exploração ambiental, como eu coloquei aí no slide para você. A gente sabe que a gente se relaciona com o ambiente através do sistema nervoso, né? É através da nossa ação nervosa que a gente tem capacidade de essa exploração ambiental. Os nossos órgãos dos sentidos, né? E também uma autopreservação. A gente sabe que quem tem sistema nervoso tem a caracterização de saber que está sendo molestado, ou mesmo a gente vai perceber dor, né? A gente pensa, a gente tem sistema nervoso, a gente sente dor. A dor é um mecanismo muito importante de autopreservação. Normalmente a gente procura só um socorro, né, médico, ou enfim, quando a gente está sentindo dor. Se a gente não tivesse essa ação do sistema nervoso, talvez uma lesão poderia se agravar muito. Você poderia cair, quebrar uma perna, e se você não sentisse dor, você ia levantar e continuar andando. E às vezes uma lesão simples, um trincar de um osso, né, poderia evoluir para uma lesão de grau 2, de grau 3, uma fratura muito mais grave, né? Então, essa autopreservação, ela vem com o surgimento de um sistema nervoso. Então, essas são as duas grandes novidades dos quinidários em relação aos poríferos. O surgimento de um sistema digestório, ainda incompleto, com digestão que se inicia de maneira extracelular e termina de maneira intracelular, e o surgimento de um sistema nervoso difuso em rede que lhe garante uma maior irritabilidade, autopreservação e exploração ambiental. Tudo bem? Sim? Vamos seguir em frente então. O que é mais interessante dá para a gente discutir, né? Não dá para a gente passar por esse grupo de animais sem falar da reprodução. Lembro-me que quando falei de poríferos, a gente falou da reprodução. E você sabe que a reprodução dos quinidários é um dos pontos que o vestibular mais gosta de cobrar. Então acho que vale a pena a gente dar uma olhada nessa reprodução particular dos caras. Aqui a gente encontra um tipo de reprodução que a gente chama de metagênese, ou alternância de gerações. Não confundir essa alternância de gerações, que eu estou te mostrando agora, com aquele ciclo haploidiplo-bionte lá dos vegetais, ok? Lá a gente também tem uma alternância de gerações, só que é uma coisa completamente diferente. Os vegetais apresentam esse ciclo haploidiplo-bionte. A gente apresenta um ciclo diplobionte, né? Então são coisas diferentes. A alternância de geração que a gente tem aqui é uma alternância de geração de formas, ok? Como eu vou te mostrar já já. Existe até uma capacidade de fazer uma semelhança entre essa alternância de gerações, observada nos quinidários e observada lá nos vegetais. Só que lá a gente tinha gametófito, esporófito, tinha ser haploide, tinha ser diploide. Não vai acontecer nada disso aqui nessa alternância de gerações. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, né? A gente saber que nem todos os quinidários realizam alternância de gerações. A gente vai ver que alguns, inclusive, só tem o formato pólipo. Então, é pólipo que sofre brotamento, gera pólipo. Alguns só tem, no caso, né, a capacidade de reprodução sexuada. Então, tem pólipo que faz sexo com pólipo e gera outro pólipo. Pólipo que tem reprodução assexuada e gera outro pólipo. Então, não são todos os quinidários que vão apresentar essa alternância de gerações que eu vou te mostrar agora. Mas ela é uma forma muito famosa de reprodução dos quinidários. Então, vale a pena a gente comentar um pouquinho. Olhe lá, então, que a alternância que está mostrando aqui para a gente. Perceba que esse é o formato fixo. A gente chamou esse formato fixo de pólipo, né? Então, esse formato fixo, o pólipo, ele sofrerá uma reprodução assexuada, ou seja, essa reprodução assexuada que o pólipo vai sofrer, a gente vai chamar de estrobilização. Estrobilizar significa perder pedaços. Então, em algum momento do seu ciclo de vida, o pólipo ele começa a soltar fragmentos, ele começa a soltar pedaços voluntários, tá? E esses pedaços que o pólipo vai soltando, a gente chama de éfiras. Esse fato do pólipo ir estrobilando, perdendo pedaços, é uma reprodução assexuada chamada de estrobilização.
Esses pedaços do pólipo, chamado de éferas, eles vão crescendo, vão se multiplicando e vão se diferenciando e originarão medusas. Lembrando que a medusa era o formato livre, né? Era o formato natante, com a boca e os tentáculos para baixo. Então, pólipo estrobiliza, gerando medusas. Pólipo sofre reprodução assexuada e esses pedaços se diferenciam em medusas. Essas medusas, perceba que eu tenho a imagem aqui colocando a medusa macho e a medusa fêmea. Normalmente você não tem um dimorfismo sexual entre a medusa macho e a medusa fêmea. Não dá para você olhar e saber quem é o macho, quem é a fêmea. A gente está considerando aqui a medusa macho como sendo aquela produtora de espermatozoides, a medusa fêmea como sendo aquela produtora de óvulo. E o que vai acontecer? Os espermatozoides produzidos pela medusa macho vão ao encontro do óvulo produzido pela medusa fêmea. Nesse ponto, você pode ter uma fecundação tanto interna quanto externa, dependendo muito da espécie de quinidário que a gente está discutindo. Após o processo de fecundação, você tem a formação do zigoto. Esse zigoto se desprende da fêmea, caso haja uma fecundação interna, e inicia o processo da embriologia, vai se multiplicando, né? Onde uma célula gera duas, que geram quatro, chega no estágio de blástula. Aqui a gente tem uma bela foto de uma gastrulação, são os estágios da embrio que a gente vai discutir depois, passando pela formação de um estágio larval. Isso é interessante. Existe um estágio larval nos quinidários. Essa larva é chamada de plânula. A minha telinha está cortando exatamente o nome dessa larva, que é a larva plânula. É uma larva ciliada que se fixa no substrato, se desenvolve, se diferencia, gerando um novo pólipo. Então, por que isso é uma alternância de gerações? A gente tem do lado esquerdo o pólipo sofrendo reprodução assexuada por estrobilização, gerando as medusas. As medusas fazendo sexo, perceba a produção de gametas e fecundação, mistura de material genético, e o desenvolvimento gera um novo pólipo. Pólipo gera medusas de forma assexuada, medusa gera pólipos de forma sexuada. Então essa é a alternância de gerações que a gente tem. Importante! A fecundação pode ser interna ou externa, dependendo do grupo de quinidários que a gente está discutindo, e o desenvolvimento é indireto. Lembra que a história de desenvolvimento indireto, sempre que existia um estágio larval. Vou forçar um pouquinho. Quando eu falei de reprodução dos poríferos, não sei se você lembra, a fecundação era interna e o desenvolvimento também era direto, porque existia uma larva lá no grupo dos poríferos. Como é que a gente chamava aquela larva lá dos poríferos? Isso mesmo, é a anfiblástula, né? Aqui a gente chama de larva plânula. Então, essas são as características de alternância de gerações que a gente observa nos quinidários. Tudo bem, pessoal? Vamos quase finalizar esse grupo. Aqui eu coloquei para você um slide de classificação desses quinidários. Então, a gente está falando aqui, né, de reino, filo, classe. Então, o reino animal, filo dos quinidários, e eu estou colocando aqui 3 classes para vocês. Classe dos hidrozoários, dos cifozoários e dos antozoários. O que tem de interessante aí para ressaltar? Que no caso dos quinidários pertencentes à classe dos hidrozoários, eles apresentam a forma pólipo nitidamente predominante. Então, são quinidários que podem fazer aquela alternância de gerações na hora da reprodução, mas o formato fixo, com a boca e os tentáculos para cima, é o formato predominante. Então, se você é um quinidário que faz alternância de gerações e tem a forma pólipo predominante, está classificado dentro do grupo dos hidrozoários. Coloquei alguns exemplos aí para você. A própria hidra, as obélias, bastante famosas, né? A caravela portuguesa, cuidado com isso, tá? A biologia tem as suas caracterizações. Quando você vê a caravela portuguesa, que é muito comum aqui no nosso litoral, principalmente no litoral sul, né? Ela é uma colônia de pólipos flutuantes. Você vai falar, lição, mas o pólipo não é sempre fixo, ele não é sempre séssil. Na biologia, a palavra sempre é muito difícil. Lembra da hidra?
A hidra também é um pólipo que pode dar cambalhota, que pode se movimentar. A caravela portuguesa é uma colônia de pólipos flutuantes. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente fala que o pólipo é sempre fixo, mas não é sempre assim que a gente tem no mundo real, ok? Então, esses são os hidrozoários. Os sifozoários também realizam uma alternância de gerações, mas apresentam predominantemente a forma medusa. Então, coloquei aqui para vocês, sifozoários apresentam a forma predominantemente de medusas. São os exemplos da água-viva que a gente tem, né? A própria vespa do mar, que a gente chama de Waspsia. Existe uma vespa do mar lá na Austrália, né? Muito perigosa, que tem uma toxina muito forte, que se você for atingido por essa água-viva, você tem pouco tempo para chegar no hospital para poder tomar o antídoto, né? O soro contra essa medicação, o soro contra esse veneno, que é um veneno bastante forte, que pode levar à morte de indivíduos, inclusive. Tá? Então, esses são os sifozoários, forma medusa predominante. Por fim, coloquei aqui para você essa classe dos antozoários. E olha que curioso, no caso dos antozoários, apresentam somente forma de pólipo, né? E muitas vezes são coloniais. Lembrando que colônia é aquela relação ecológica, né, intraespecífica, onde indivíduos da mesma espécie vivem aderidos anatomicamente. Então, antozoário, por exemplo, as anêmonas do mar, os belíssimos corais, eles não realizam aquela alternância de gerações que a gente viu. Porque é pólipo que pode fazer sexo e gerar pólipo, ou é pólipo que pode perder pedaço de maneira sexuada e gerar pólipo também. Então, antozoário apresenta somente o formato pólipo, normalmente as anêmonas e os corais, ok? Essas são as classificações clássicas que a gente tem aí dentro do grupo dos quinidários. Bom, para refrescar um pouco a sua tela, né, eu coloquei aqui um belíssimo de um recife de coral, e eu acho que vale a gente ressaltar algumas coisas interessantes. Porque quando você fala de um recife de coral, a formação de um recife de coral, ela pode demorar muito tempo, né? Normalmente esses corais, eles apresentam uma espécie de um exoesqueleto, né? De uma carapaça de cálcio. E o que pode acontecer? Quando você tem a morte de um coral, né, ele pode sofrer a parte orgânica, a decomposição, mas essa carapaça, esse exoesqueleto, ele permanece no ambiente. E ele pode servir de suporte para o crescimento de um próximo coral. Então, muitas vezes, com o passar de milhares de anos, esses animais que vão morrendo, eles vão deixando a sua casca, o seu esqueleto de calcário, outros animais vão crescendo por cima e você vai formando esses belíssimos recifes de coral. E sempre o vestibular gosta de ressaltar algumas relações ecológicas que acontecem nesses recifes de coral. A gente tem clássica relação entre o peixe-palhaço e a anêmona do mar. Essa é uma relação ecológica muito interessante. Existe até uma controversa relação entre... Tem alguns livros que chamam essa relação de uma relação comensal. Tem alguns livros que chamam essa relação de uma relação de protocooperação, no caso, né? Então, se for uma relação comensal, o benefício vai ser para um e para o outro não há um benefício, mas também não há prejuízo. Se for considerada uma relação de protocooperação, deve existir benefício para os dois, embora não seja uma relação obrigatória, ok? Então você pode ver essas duas formas de relação ecológica entre a anêmona do mar, que é um peixinho, né? E os corais. Evidentemente, não se discute que a anêmona do mar ela tem uma relação interessante, né, de benefício para ela. Ela, por viver entre os tentáculos de uma anêmona, vive num ambiente extremamente protegido, né? Isso também é interessante. Se ela se sentir num aperto, numa situação de desconforto, de repente um predador que está seguindo, né? Ela pode entrar entre esses tentáculos. O curioso é que esse peixe ele tem uma capacidade de suportar essas toxinas, né, da anêmona do mar. É como se ele tivesse um muco protetor que faz com que aquela toxina não seja prejudicial para o peixe. Então, é positivo para o peixe-palhaço essa relação. Agora, se ela é positiva ou não
para a anêmona do mar, aí a gente tem uma discussão entre aqueles que acham que é uma relação comensal ou uma relação de protocooperação. Tá? Você vai ter que analisar caso a caso. Para quem acha que é uma relação de protocooperação, diz que o peixe-palhaço pode atrair até os recifes de corais, atrair até as anêmonas do mar alguns animais. Esses animais podem entrar, né, no meio dos tentáculos dessa anêmona, meio desavisados, procurando pelo peixe-palhaço e aí podem servir de alimento para a anêmona do mar. Nesse caso é como se o peixe-palhaço estivesse trazendo comida para os recifes, né, trazendo comida para as anêmonas. Seria uma protocooperação. Há quem considera que essa relação não traz benefícios, mas também nem prejuízo para o coral, né, para a anêmona do mar no caso. Então aí seria uma relação mesmo comensal. Tá? Então essa relação peixe-palhaço, anêmona do mar, pode aparecer no vestibular para você. Uma outra coisa interessante que a gente tem que discutir é a história dos branqueamentos dos corais. Isso tem uma incidência no vestibular também interessante. Aqui a gente está observando a presença de um coral, né, não branqueado à esquerda, e aqui esse coral pós um processo de branqueamento. Primeira coisa importante, se você repara no slide anterior, é muito comum que esses animais que compõem, né, os corais, esses quinidários que compõem os corais, eles têm cores muito variadas, né? Então tem coral que é mais avermelhado, tem coral que é mais esverdeado, tem coral meio alaranjado, né? E essa cor do coral é devido a um conjunto de algas que a gente chama de zooxantelas. Existe uma relação muito interessante entre o coral e a alga que vive no coral. Essas microalgas, chamadas de zooxantelas, vivem grudadas nos tecidos desse animal. E é uma relação ecológica muito interessante aí, né? Entre o próprio coral e a zooxantela. É uma relação que a gente considera uma relação mutualística, né? Uma relação de benefício para os dois, porém obrigatória, diferente da protocooperação. Então, que relação é essa, lição? Entre o coral, o animal, o quinidário, e a alga, zooxantela, que vive grudada no coral. No caso, o que a alga fornece ao coral? As algas, elas são autótrofas. Inclusive, são elas que dão essas colorações ao coral. Se você vê um coral mais esverdeado ou mais avermelhado, é o tipo de alga que está associado aos seus tecidos. E como ela tem esses pigmentos fotossintéticos, as algas fazem fotossíntese, produzem material orgânico, produz glicose. Óbvio que uma parte dessa glicose serve de alimento para a própria alga e uma parte desse alimento é disponibilizado para o coral. Então perceba que o que mantém nutricionalmente um coral vivo, quem auxilia a nutrição de um coral, é a alga que vive incrustada nos seus tecidos. Tá? Então perceba que para o coral é fundamental a presença dessas algas. Se elas não estiverem presentes, esse coral não tem como sobreviver sem essa nutrição, sem essa glicose, sem essa matéria orgânica que é produzida pela fotossíntese das algas. E muitas vezes, né, você tem os corais fornecendo nutrientes inorgânicos para as algas. Né? Nutrientes inorgânicos esses que são fundamentais para que esses animais possam, por exemplo, realizar a fotossíntese. Então é uma relação mutualística bastante interessante. O que pode acontecer num caso de branqueamento? O que leva a esse branqueamento é quando as algas, essas zooxantelas, elas abandonam os tecidos dos corais. E o que pode fazer com que essa relação não mais aconteça, com que essas zooxantelas saiam dos tecidos desse animal? As altas temperaturas. Então, o aquecimento das águas pode fazer com que as algas, as zooxantelas, abandonem os tecidos dos corais e, consequentemente, levando esse coral à morte, uma vez que ele não consegue sobreviver sem essa relação mutualística com as algas. E ao abandonar esse coral vai perdendo a sua coloração e a sua morte faz com que fique no ambiente
somente aquela casca, aquele esqueleto calcário, dando esse aspecto esbranquiçado. Então você pode encontrar algumas questões de vestibular relacionando exatamente o aquecimento global, por exemplo, né? Falando sobre o aquecimento das águas, ou até a instalação de algumas usinas termoelétricas, né, que pegam às vezes a água do oceano, como a gente tem em Angra, né, e usa essa água dos oceanos para o resfriamento das turbinas e coloca essa água quente de volta para o ecossistema. Esse aquecimento das águas pode prejudicar essa relação mutualística entre o coral e a zooxantela, levando a esse processo chamado de branqueamento. Ok? Bom, eu acho que por quinidários a gente vai parar por aqui. Tá legal? Dá uma olhadinha. Existe uma taxa de queda no vestibular baixa em relação a esse grupo. Normalmente, quando cai quinidário, ou eles pegam nessa questão ecológica, ou pegam na questão dos quinidoblastos, né? Ou na própria alternância de gerações, a forma de reprodução que eles apresentam. Ok? Então, tá ótimo. Em breve a gente se vê de novo. Essa é a nossa aulinha de selinterados ou de quinidários. Daqui a um pouco a gente vai partir para os vermes. Um beijão a todos. Qualquer dúvida a gente vai conversando.